pílula de felicidade para a semana. E hoje a gente vai falar para despertar essa mulher poderosa que existe aí dentro de você. Já passamos aí por feriadão de carnaval, período de férias, feriado de carnaval, tivemos o nosso dia e vamos então despertar esse poder dessa mulherada linda e feliz, porque esse mês ainda a gente tem o Dia Internacional da Felicidade, gente. Dia 20 de março, então vamos aí nos preparar para esse dia maravilhoso, que é o Dia Internacional da Felicidade. Porque a gente sabe que essas pílulas, elas são rapidinhas, é só para dar aquele up na nossa vida e que a gente inicia aí uma semana sempre com muito poder, né? Com muito alto astral, com muita felicidade. E falando em felicidade, ontem eu estava recordando uma história minha. Para quem não sabe, né? Quem não me conhece aqui, então, me chamo Raquel Nila, né? E eu tive durante 20 anos uma empresa de decoração de festas e eventos. Então, eu nem sabia que eu seria cientista da felicidade naquela época, né? Mas eu já trabalhava com a felicidade, eu já trabalhava com a alegria, eu já trabalhava com ver aquele brilho nos olhos das minhas clientes, no brilho no olhar das crianças, principalmente, quando encontravam aquela decoração com aquele personagem que elas tanto sonhavam. Casamentos, 15 anos, né? Tudo isso fez parte da minha história, de trabalhar com felicidade e com alegria já há mais de 20 anos. E durante esse período, foi um período onde eu me dedicava à felicidade dos outros e não olhava para a minha própria felicidade. Como é incrível isso, né? Quando a gente não se conhece, quando a gente não se apodera do nosso poder, a gente acaba fazendo isso, fazendo para os outros. E isso é uma constante na vida de inúmeras mulheres que eu atendo. A grande reclamação, eu faço para os outros e ninguém faz nada por mim. Quando é a minha vez, ninguém faz nada por mim. Pois é, gente, sabe por quê? Bom dia, Vic! Saudade de você, querida! Coisa boa ter você aqui! Então, olha só, quando a gente não se conhece, a gente faz exatamente isso. A gente vive para os outros. A gente tem aquela sensação de fazer e parece que nada rende, parece que ninguém te agradece, parece que você nem sabe muitas vezes quem você é. E era assim que eu vivia naquela época, porque eu ganhava muito bem, faturava muito bem, tinha um estilo de vida legal. Legal não é bom, né? Hoje eu vejo isso. Tinha um estilo de vida legal, trabalhava com a felicidade dos outros, mas eu me matava. Eu me matava trabalhando. Aí sempre tinha uma dor aqui, uma dor ali. Sempre, assim como o dinheiro entrava, ele escorria pelas minhas mãos. Eu não sabia administrar. Eu acreditava que aquele trabalho... E era uma realização pessoal, porque era a minha empresa, né? Mas que eu tinha que fazer muito, entende? Eu tinha que fazer muito para poder ganhar bem. E naquela época eu acreditava que era ganhar dinheiro, né, para me sustentar. E como as coisas mudam depois que você aprende a se conhecer. Depois que você entra para o processo de autoconhecimento. De olhar para a sua essência. De saber que você é muito mais capaz do que você vem fazendo até hoje. E sabe por quê? Porque a gente cresceu com um monte de crenças que foram colocando na nossa cabeça. Crenças do tipo, eu não mereço, eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é pra mim, dinheiro não dá em árvore, você precisa carregar pedra quando tá descansando. E essa, gente, era uma crença que eu tinha entranhada, assim, sabe? Dentro de mim. Que era aquela coisa que eu ouvia a minha avó falando, né? Pobre, quando descansa, carrega pedra. E, gente, eu precisava carregar pedra quando eu descansava. E eu acreditava que isso me tornaria feliz.
que era levar adiante aquilo que a minha avó havia me ensinado. E eu lembro quando eu estava construindo a minha casa, meu falecido pai carregava pedras de alicerce para colocar lá no terreno, e eu olhava feliz, gente, eu olhava para aquilo feliz, claro, muito agradecida, mas eu olhava do tipo, sim, precisamos carregar pedra. Quando eu entrei para o processo de autoconhecimento, que eu olhei para essa crença e disse, não, eu não preciso carregar pedra para ter uma vida maravilhosa. Vocês não têm noção dos desafios que eu passei para eliminar essa crença da minha vida. E já vou dizer como eu fiz isso. Eu lembro que foi muito dolorido. E quando a gente vai mudar um hábito, vai mudar uma crença, vai ressignificar uma crença, o início é muito doloroso. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa mente está acostumada a manter um padrão, que é aquele padrão emocional que você carrega com você há gerações. Por quê? Porque ele está no nosso DNA. Ele está registrado no nosso DNA. Então você imagine, eu tive bisavós, trisavós que eram escravos, né? Acho que era trisavó, que foram escravos. O que um escravo fazia? Carregava pedra, era escravo, né? Uma das funções, fazer os trabalhos braçais, os trabalhos de mais força. E isso está no meu DNA. Como que eu modifico o meu DNA em vida? Mudando hábitos, ressignificando crenças. E como? Muito através de repetição. De você parar de olhar para essa crença, que no meu caso era quando descansa carrega pedra, e ter a leveza de saber que você não precisa fazer isso. E eu lembro que lá no início, por exemplo, o meu trabalho requer muita leitura, muito estudo. Então eu vou ler como? Sentada num sofá, numa cadeira, aqui na minha mesa de estudo. Só que esse período da leitura, a impressão que eu tinha era que eu não estava fazendo nada. Olha que louco isso, gente. Eu pensava, me culpava, me julgava que eu não estava trabalhando. Por quê? Eu não estava fazendo um serviço braçal. Eu não estava fazendo alguma coisa que me exigisse uma força física. E isso era extremamente desafiador. Por quê? Porque eu precisava manter o foco na minha leitura, manter a atenção na minha leitura. E eu estava brigando com aquele lado sombra, com aquele monstrinho que dizia assim, você não está fazendo força, você não está carregando pedra, você não está fazendo um trabalho braçal. Como é que você está trabalhando se você está lendo? Então, ressignificar essa crença foi uma das primeiras que eu precisei ressignificar. Foi extremamente desafiador. Diferente do que é hoje, quando eu me sento para ler, para estudar. Me sento no sofá, na cadeira, aqui na mesa, às vezes até no chão, e consigo manter o foco naquilo que eu estou fazendo. Porque essa crença de carregar pedra, de precisar fazer um trabalho braçal, quando eu estava trabalhando, ela foi ressignificada. E graças a Deus, né, gente? Porque hoje é leve para mim passar algum tempo sem fazer nada físico, vamos dizer assim. Por exemplo, trabalhar para um evento, carregar alguma coisa para um evento. Por quê? Porque, olha só, decoração de festas e eventos, não pensem que é só final de semana. Eu trabalhava de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, não tinha aniversário, não tinha final de ano, não tinha nada disso. E hoje, depois de ressignificar, depois de trocar todas essas crenças, eu posso sim curtir um final de ano, curtir uma piscina, fazer a minha leitura lá embaixo, à beira da piscina, sem me culpar, sem acreditar que eu não estou fazendo nada, porque eu não estou carregando um peso. E assim foram com inúmeras crenças, que você pode aí estar pensando nesse momento, nossa, o que eu tenho de crença? Né? Como é que eu estou me vendo, me visualizando? Porque para despertar o poder feminino, esse poder que tem dentro aí de você, você precisa ressignificar crenças. Não adianta. Porque crenças estão no nosso DNA. Crenças estão impregnadas na gente há muitas gerações. O exemplo lá dos meus antepassados que foram escravos. Quem viu no Dia da Mulher, eu postei uma foto de 4 gerações, que era a minha bisavó, minha mãe comigo, bebê no colo, e a minha avó. Então, bisavó, avó, a mãe e eu.
E vocês podem ver a mudança na cor da pele. Porque a minha bisavó era negra e índia, né? O bugre, aquele que chamam. Então, se a gente for voltar um pouco mais na história, sim, existem escravos na minha história. E os escravos, então, carregavam pedras. Os índios também fazem trabalhos braçais. Quando chegou na minha vez, eu acreditei que eu precisava fazer trabalho braçal. Por quê? Porque está registrado no meu DNA. E quebrar essa crença, não que eu não amasse o que eu fazia, que era decoração de festas e eventos, onde eu trabalhava sim de segunda a segunda, onde eu não tinha momentos de lazer sem estar preocupada com o que eu preciso fazer. Mas eu acreditava que para ganhar, que naquela época eu acreditava isso, não era fazer dinheiro, mas para ganhar dinheiro, eu precisava carregar pedras. Eu precisava fazer muito esforço para atingir a meta que eu queria. E, gente, não é assim. A Ivani disse aqui, minha avó paterna também era bugre. Sim, nós temos, né? O brasileiro tem isso, né? De muito questão indígena, dos escravos, né? Então, tem várias. Eu tenho, por exemplo, italianos no meu DNA aqui também, que também, né? Fugiram, viajaram de navio, também precisavam sobreviver. E quanto da nossa vida a gente sobrevive? Me diz aí. Olha para o seu dia a dia e veja o quanto você está vivendo e o quanto você está sobrevivendo. A gente começa a viver quando se apodera, não é empodera, é apodera da nossa essência. Quando a gente se apodera de quem realmente a gente é, daquilo que a gente veio para cumprir, da nossa missão. E não precisa mais carregar pedra, porque sim, minhas bisavós, trisavós e o pessoal lá de trás já pagou o preço. Eu não preciso mais fazer isso. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso saber em que momento da minha vida que eu estou. E, gente, o autoconhecimento é transformador. Viver na Matrix, talvez vocês já ouviram muito falar em Matrix, né? Viver na Matrix é andar com a manada. É continuar sendo dominado pela grande massa que não quer que a gente pense diferente, que não quer que a gente haja diferente, que quer que a gente continue mantendo padrões que não dizem mais respeito a nós. Então, vejam como você está vivendo ou sobrevivendo hoje. Hoje eu vivo. E quando eu digo que hoje eu vivo, eu não estou reclamando de tudo que eu já passei. Mas hoje eu tenho a consciência de que tudo que ficou serviu para que eu me tornasse a mulher apoderada do meu poder. E você também está se apoderando do seu poder? Você também está olhando para você e entendendo a essência, entendendo o que Deus trouxe para você, que é a sua missão de vida, que é aquilo que você veio para fazer nesse mundo com leveza e não carregando pedra. E eu me divirto muito quando eu olho e lembro de várias coisas que aconteceram onde essa crença era reafirmada todos os dias. Naquela época era incrível como isso fazia sentido para mim. E claro, hoje, ressignificando, eu me apoderando da minha essência, eu me apoderando do meu poder, é uma coisa muito leve, muito gostosa de fazer. Hoje, a felicidade, ela transborda no meu rosto, no meu sorriso, no meu corpo, no meu jeito de ver a vida. Foi simples fazer essa transformação? Não, não foi. Assim como ressignificar qualquer fato não é simples. Perdoar não é simples, né? Então, esse desafio do auto-perdão e também de mudar a nossa visão, eu vou dar uma dica. Uma dica não, né? Porque dica eu vou dizer para você como você pode fazer. Lembra que eu falei lá no início dos padrões que a gente repete pra gente mesmo? Essas crenças que a gente repete? Então, essa crença que era muito forte pra mim, que pobre quando descansa carrega pedra, eu tinha entranhado, né, em mim, no meu DNA muito forte. E eu repetia isso pra mim como? Através das minhas atitudes, que eu não tinha tempo pra descansar, eu não tinha tempo pra me cuidar. Foi uma época, gente, que eu pesei 90 quilos, se não me engano.
Imagina, eu tenho 1,63 m de altura e eu pesei 90 quilos. Estava muito, extremamente acima do peso. Então, por quê? Porque eu comia minhas emoções, eu precisava me manter forte, então o meu cérebro fazia com que eu me mantivesse forte, né, estar acima do peso, para mim era uma questão de ter força. E a gente vai repetindo esse padrão, né? Pensa aí com você, qual é o padrão que você está repetindo e como o teu corpo está reagindo nessa repetição. Você fica falando para você que você não pode, você não consegue, que isso não é para você, que você não merece, que sabe aquela coisa de receber um presente e dizer assim, ai, não precisava sim, agradeça, receba com alegria, porque você merece ser presenteada. Como é que eu fiz para mudar esse padrão? Como é que eu fiz para mudar? 2 coisas. Repetição. Comecei a dizer para mim que sim, trabalhar pode ser leve. Que o meu estilo de vida pode ser leve. Que eu não preciso carregar pedra, né? Que eu posso ter momentos de autocuidado. Que eu posso descansar. Eu não preciso estar sempre trabalhando. E quando um pensamento vinha, não, você precisa trabalhar, eu cancelava. Que é uma técnica simples. Está cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. O nosso cérebro muda a atenção, muda o pensamento e você cancela aquele pensamento negativo. Então, repetições de novos padrões, de novas frases que te empoderem é uma das maneiras de ressignificar. Outra maneira, o ambiente em que você vive, pessoas com que você conversa, programas de TV que você assiste, músicas que você está escutando, tudo isso confirmam padrões na sua vida. Então experimente. Parar de assistir aqueles programas sangrentos, né? Vocês sabem quais são. Parar de assistir filme mais agressivos. Parar de conversar com pessoas que só reclamam. Ah, Raquel, mas a minha mãe só reclama. Como é que eu vou parar de conversar com ela? Você não precisa parar de conversar se você não consegue sair daquele local. O que você precisa fazer? Troca o assunto. Começa a falar de coisas boas. Começa a falar de outras coisas, ao invés de se conectar com a reclamação. Reclamação é muito mais do que somente pedir por universo 2 vezes, né? Como a gente sempre fala. Reclamação é quando eu quero que o outro dê jeito na minha dor. Dê jeito naquilo que eu preciso estar responsável em mudar. Então, pare de reclamar. Crie novos ambientes para você. Ou se retire daqueles que não cabem mais para você. Que não te fazem bem. Pare de ouvir músicas que têm frequências baixíssimas. E existem inúmeras músicas boas que elevam a nossa frequência. Então, basta a gente procurar e transformar isso aí. Outra coisa, repita para você que você é capaz, que você é merecedora. O eu sou capaz, eu sou merecedora, eu sou próspera, eu sou abundante, eu sou inteligente. Todos os eu sou que a gente pronuncia é uma ativação no nosso cérebro da certeza de que você pode fazer essa mudança na sua vida. Agora me diz o seguinte, é difícil, né? É desafiador fazer isso? Tem muita gente que diz, mas que bobagem ficar falando eu sou próspera, eu sou rica, eu sou inteligente, que bobagem isso. Bobagem é você não perceber que você faz isso pro lado negativo todos os dias. Você repete e repete e repete para você todos os dias esse lado negativo. Fazendo exatamente isso que eu te disse. Vendo programas que não são legais, ouvindo músicas que não são boas, que tem uma frequência baixa. Conversando com pessoas, estando em ambientes que não fazem você crescer. Como que isso é natural, pode ser natural para você? E trocar essa vibração é tão desafiador? Ou você acha que é uma bobagem? Gente, é a maior certeza que você pode ter e a maneira mais fácil de você criar um novo padrão é repetindo para você todos os dias aquilo que você quer mudar. No início, eu concordo contigo porque eu passei por isso, que parece que a gente está falando uma mentira pra gente. Parece que aquilo não vai dar certo. Sim, por quê? Porque nós
estamos dentro de um padrão de repetição de muitos e muitos anos, num DNA nosso, né, que já está registrado lá, que aquilo ali não é verdade. E o grande segredo é você manter com a sua responsabilidade, manter e continuar fazendo essas frases de afirmação para você. Mesmo que no início pareçam bobagens. Mesmo que lá no início pareçam, ai, quanta coisa, isso não vai dar certo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu tenho aqui do meu lado. Por quê? Porque quando a nossa mente vê, quando a gente repete, as coisas mudam, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Olha aqui, ó. Eu sou feliz, eu sou rica, eu sou abençoada, eu sou próspera. E uma nota aqui de R$50. Por que isso? Porque eu estou buscando algo que eu preciso olhar e repetir muitas vezes. Pra quê? Para que a minha mente se conecte com uma nova identidade, com a minha nova identidade, que é ser próspera, rica, abundante, feliz. Ah, Raquel, mas você não é feliz? Sim, eu sou feliz. Hoje eu sou feliz, porque foi um estilo de vida que eu adaptei àquilo que eu já vivia. Ah, Raquel, mas você não é próspera, não é abençoada? Claro que eu sou, porque eu fui adaptando ao meu estilo de vida. Mas eu preciso lembrar todos os dias, porque toda vez que eu não pratico, automaticamente o meu cérebro volta às frequências negativas. Por quê? Porque foi um padrão que ele conhece há mais tempo. É um padrão que já vem no meu DNA. E isso, não são só 21 dias que a gente precisa fazer. A gente precisa repetir inúmeras vezes, até que realmente teu cérebro acredite naquilo de novo. A Ivania disse aqui, tenho algumas coladas no meu espelho. Sim, no espelho do meu banheiro tem, no meu quarto tem, na porta do meu guarda-roupa tem, na cozinha tem. Então, assim, ó, tenho em vários locais da casa. Para quê? Para me lembrar que eu sou merecedora, que eu sou próspera, que eu sou feliz, que eu sou abundante, para que a gente saia do padrão negativo da repetição. E isso não é bobagem, gente. Não é bobagem, é ciência, é estudo. Né? Uma das formas da gente modificar a nossa visão sobre nós mesmos, o nosso padrão energético, o nosso padrão de referência é fazendo isso. Eu sou saudável e escolho me amar, eu me aprovo. Perfeito, Ivani, perfeito. E isso é tão gostoso, por quê? Porque mesmo que você não leia, quando você passou o olho por cima, automaticamente lá no nosso inconsciente já está agindo. A gente já está visualizando aquilo ali e criando novas ligações neurais para que a gente entenda que sim, eu sou saudável, eu me aprovo, eu escolho me amar. Todas essas frases são frases empoderadoras, e eu não gosto de dizer que são frases empoderadoras, mas que são frases apoderadoras, apoderar-se, apoderadoras da tua própria essência, aquilo que está aqui dentro de você. Se a gente soubesse que é tão fácil, a gente não ficava prestando atenção e não ficava repetindo padrões que nos colocaram uma vida inteira. Muitas vezes, gente, muitas vezes. Hoje eu dou risada de mim mesma, né? Porque eu relembro de situações que eu passei na minha vida e penso, meu Deus, como que eu deixei chegar a este ponto? Mas eu não falo isso me culpando. Eu falo isso rindo da minha própria história. E quando a gente consegue atingir essa frequência de alegria, de diversão com a própria história, a gente tem um grande sinal de que tudo está sendo modificado dentro de nós. De que as coisas estão tomando outra forma dentro de nós. E é assim que a gente modifica o nosso DNA em vida. E pensa assim, gente, os meus filhos, os meus netos já vão ter um outro padrão. Já vão ter outro padrão porque eu estou fazendo a mudança. O que ficou, o que veio comigo só veio até aqui. Daqui para frente é outro padrão porque eu estou criando e modificando a minha própria história. Então meus filhos, meus netos, meus bisnetos já vão ter um outro padrão emocional e um outro padrão de DNA que eles vão ter visões diferentes sobre si e sobre tudo o que está ao redor deles. Isso é ciência, não é a Raquel que está falando, apesar de estudar muito isso, não é só a Raquel que está falando. E eu provo e comprovo na minha vida todos os dias.
todos os dias. Ontem, ouvindo um podcast de uma neurocientista, ela disse que utilizou uma técnica e eu não conhecia. Eu fui lá na rede social dela e procurei a técnica e fiz. Meia hora eu tive o resultado que eu queria. E em meia hora eu achei aquilo incrível. Eu disse, que potência que tem isso aqui. Só que, claro, eu venho num processo de desenvolvimento, eu venho num processo de autoconhecimento que, quando eu encontro técnicas diferentes, elas acontecem muito mais rápido. Mas não pensem que eu não tenho momentos onde eu caio. Eu não tenho momentos onde o negativo está agindo em mim. Inúmeras vezes, inúmeros momentos, eu passo por isso. Só que levantar e iniciar uma nova visão sobre aquilo que aconteceu é muito mais rápido. Quando a gente está no processo de autoconhecimento. Quando a gente vira a página daquilo que não serve mais para a nossa vida. Quando a gente aprende, esse é o maior exemplo que eu tenho, assim, quando a gente aprende a escrever uma nova história com a nossa caneta. Como eu sempre digo. Porque enquanto a gente estiver escrevendo assim, ó, de lápis, de lapiseira, né? Outras pessoas vêm, apagam e escrevem o que elas querem na nossa vida. E escrevem a história delas na nossa vida. E a gente acredita nisso. E vai levando adiante. Vai repetindo esses padrões. Agora, quando eu digo que até aqui, tudo que veio me serviu, e daqui para frente é uma nova história, daqui para frente sou eu que escolho a minha escrita, o capítulo, da maneira como eu quero escrever, é quando eu me apodero e pego a minha caneta e não deixo mais ninguém apagar a minha história. Pego a minha caneta, escrevo com as minhas afirmações, escrevo da maneira que eu quero viver a minha vida. Existem técnicas? Claro que sim. Uma simples, barata e extremamente fácil é a repetição. Façam, experimentem. Pelo menos 30 dias, sabe? Leiam todos os dias. Eu não sei há quanto tempo eu faço isso, né? Alguns anos de repetição de frases apoderadoras da minha essência. De frases de me apoderar que eu posso sim. Então, que pode ser leve, que tudo é abundante. Então, são essas frases que eu repito pra mim. Outra maneira é você mudar os ambientes em que você vive. Mudar o que você escuta, o que você vê. Mudar o que você lê. Porque só ler tragédias, olhar vídeos de tragédias aí no Instagram, no TikTok, no Facebook. Vamos fazer coisas diferentes. E virar a página da nossa vida é se apoderar da nossa essência. E só o autoconhecimento, só a ressignificação de todos os fatos que te incomodam neste momento, tá? Por quê? Porque a nossa vida, a gente vai morrer, não vai ressignificar tudo. Vai ficar um pouco para os outros. Mas enquanto a gente está aqui, a gente consegue sim tornar a nossa vida mais leve, a nossa vida mais dinâmica, a nossa vida mais próspera, abundante, feliz, sem dificuldades, sem doenças. Gente, eu não sei há quanto tempo eu não sei o que é tomar medicamento. Não sei. Por quê? Porque o meu estilo de vida mudou. O meu pensamento mudou. As práticas que eu faço, elas mudaram. E a gente sabe que a felicidade aumenta a nossa imunidade. Se você tem um estilo de vida feliz, você com certeza vai, se não eliminar, vai diminuir muito qualquer doença na sua vida. Isso já está comprovado também. Então, assim, olhe para você e veja como você está sobrevivendo ou vivendo. Veja o que está doendo em você. Veja aquilo que está incomodando na sua vida. Porque é ali que existe uma crença. É ali que o autoconhecimento vai trazer para você a mudança de tudo aquilo que você quer. Técnicas simples como essa que eu ensinei hoje, são técnicas fáceis, que você pode aplicar diariamente. Não é só uma vez, é diariamente. Porque uma mudança, de hábito requer mais tempo. Então faça isso. E eu quero te convidar para que você vivencie uma nova escrita na sua vida. Vivencie essa virada de página, pegue a sua caneta e escreva uma nova história. Você pode me chamar aqui no direct que eu vou te explicar de uma maneira particular o que você pode fazer neste momento que você está vivendo agora. Não sei o que você está passando, não sei o que está acontecendo com você, mas eu vou falar para você
como você pode sair disso que você está vivendo. Mas não esqueçam, já comecem a aplicar essas técnicas que eu expliquei hoje. Quem não viu, depois o vídeo fica salvo, volta um pouquinho mais e veja as técnicas ali que eu disse, porque eu tenho certeza absoluta que vão fazer a diferença na sua vida. Porque já fizeram na minha, eu já comprovei a mudança na minha vida, e eu tenho certeza que vai mudar na vida de cada um que assistir essa live e fizer. Porque são técnicas simples. A gente tem que parar de complicar as coisas, né? Vamos pro mais simples, pro mais leve, para ter uma vida, um estilo de vida feliz, harmonioso, em paz, que é o que a gente quer para a nossa vida. Gratidão a todos vocês que estiveram comigo aqui nesse encontro, nas nossas pílulas de felicidade. Semana que vem, segunda-feira, às 8h30, estaremos aqui de novo para falar mais sobre. E se você quiser deixar aqui a indicação de algum assunto, escreve aí nos comentários o que você gostaria de ouvir, o que você gostaria de saber, que a gente vai falar. Eu prometo que eu vou falar sobre isso também. Gratidão, Evani, por você estar aqui, Delvane. Deixa eu ver, gente, passou tanta gente aqui que agora eu não consigo ver. Júlia, Simone. Bom, gratidão a todos. Quem não está aqui presente, quem vai assistir essa live depois, já pega e manda para quem precisa ouvir um pouquinho dessa técnica. Compartilha, né, com mais gente essas nossas pílulas de felicidade. Uma excelente semana e que você crie um estilo de vida feliz na sua vida. Beijos. Tchau, tchau.